Olá, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para resolver o desafio 2.2 do curso Técnico em Eletroeletrônica semipresencial do Senai. Tá? Eu estou aqui na disciplina de eletricidade, então eu tenho aqui a navegação da minha página principal. Eu tenho a situação de aprendizagem 1, que já foi resolvida por nós, e agora nós vamos para a situação de aprendizagem 2. Nós já fizemos aqui o desafio 2.1, já está resolvido. E agora nós vamos fazer o desafio 2.2. Eu postei um vídeo ensinando como é que a gente interage com o desafio, como é que abre o arquivo, como é que faz tudo, tá? Então, para a gente abrir o arquivo do desafio, eu vou clicar aqui nesse link. Ele vai abrir. E nesse link eu tenho orientações SA 2.2. Como eu já baixei esse arquivo, eu não vou clicar de novo. Mas é esse arquivo aqui, ó. Tá? Então a gente tem orientações para atividade do kit didático, tem todo o processo e procedimento que você deve seguir. Mesmo com esse arquivo, algumas pessoas estão me perguntando como que faz para fazer a medição com amperímetro, com ohmímetro e assim por diante. Então esse vídeo vai mostrar como que a gente utiliza e faz algumas partes. Nessa primeira parte eu vou mostrar um pouco da atividade 2, como que a gente resolve ela, tá? Então, vou pegar o link aqui do meu Tinkercad. Se eu clicar nesse link, eu caio nessa página. Tá? Essa aqui é a minha página, então eu tenho os circuitos montados já e salvos. Então eu vou clicar aqui em associação em série e editar isso. Quando a gente cai aqui no circuito, a gente para resolver esse circuito aqui, a gente precisa olhar o que é solicitado no guia. Tá? Então eu vou descer aqui e ele fala que a gente precisa, nesse caso, fazer a medição das grandezas elétricas e postar isso aqui depois no AVA com a solução. Se a gente consultar a tabela que tem lá no final do circuito, a gente vai poder constatar que o que é solicitado que seja medido nesse circuito: resistência total, tensão total, a corrente total, a tensão em cima dos 3 resistores e a corrente em cima do resistor R4. Tá? Então eu vou voltar aqui no meu circuito e vou começar medindo a tensão total. Então eu vou deletar aqui o meu voltímetro, vou passar ele para a tensão, né, que é o que a gente precisa medir, e vou interligar o meu voltímetro aqui no meu positivo, vou passar aqui para vermelhinho, e outra ponta no negativo. Vou passar aqui para preto. Quando eu fizer isso aqui e alimentar o circuito, eu tenho que colocar o resistor aqui que faltou, ele estava fora. Então, olha, a corrente elétrica sai da minha bateria, passa pela minha resistência 1, passa pela próxima resistência, passa pela terceira e volta pro negativo. Vou dar o play. Olha, tá dando 9 volts. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no meu arquivo e coloco em UT, valor medido, 9 volts. E tem um calculado que vocês vão fazer. Eu vou agora medir a resistência total. Lembrando que para medir a resistência total, eu vou tirar a fonte e vou colocar o meu circuito medindo do primeiro ponto, no caso a ponta vermelha aqui já está no primeiro ponto, e no último ponto, que é onde está a minha ponta preta. Tá? Então é só apertar aqui o play, opa, está em volts, tem que ser em resistência. Play. Olha, 3,67 ohms. Será que está certo? Vamos conferir? Eu vou apertar aqui, vou parar a simulação. E eu já abri a calculadora. Então você vai escrever aqui, valor medido, 3,67 ohms. Vamos lá no comecinho, atividade prática 2, olha só. O circuito está aqui. Numa associação em série, eu vou usar o cálculo da associação, que é somar as resistências. Então fica 1000 mais 2200 mais 470. Que dá, falta 3.670 ohms. Se eu for aqui no circuito e simular de novo, 3,67 kΩ, que é a mesma coisa. E para medir as últimas variáveis que são solicitadas, o que nós vamos fazer? Vamos descer aqui.
ele pede para a gente a corrente total e a tensão em cima de cada resistor. Para medir a corrente total, a gente precisa interromper o circuito e fazer com que toda a corrente elétrica dele passe dentro do meu amperímetro. Então eu vou tirar esse cabo preto daqui, vou conectar o cabo vermelho no positivo, consequentemente a corrente elétrica ela vai passar pelo vermelho, vou tirar esse cabo vermelho aqui, e vai entrar no meu, agora, amperímetro. E eu vou pegar essa ponta preta e vou ligar direto no meu resistor. Tá? Por quê? Porque eu preciso interromper o circuito e fazer a corrente passar aqui dentro. Tá? E a corrente que retornar, que vai ser o meu fio preto, ela vai retornar por esse barramento aqui. E se nós seguirmos o circuito, olha, a corrente elétrica vem pelo fio vermelho, entra no meu amperímetro, sai do meu amperímetro, passa dentro do primeiro resistor, passa no segundo, passa no terceiro e volta para a minha fonte. Se nós formos aqui no circuito e a gente observar o que é solicitado, aqui ó, é para colocar esse amperímetro aqui. Então ele está em série entre a fonte e o resistor. Se eu voltar aqui no meu circuito, a gente apertar o play, ele vai simular, deu uma corrente elétrica de 2,45 mA. Tá? Para calcular essa corrente, eu vou usar a fórmula da lei de Ohm, que fala que corrente é igual a tensão dividido pela resistência. A tensão da bateria é de 9 volts. A resistência nós já temos aqui que é de 3.670. Então, se eu fizer 9 dividido por 3.670, eu vou ter 0,0024 amperes, ou 2,45 miliamperes. E se eu apertar o play aqui, eu tenho a mesma corrente elétrica. Então, desse jeito eu consigo saber qual é a corrente elétrica medida e qual é a calculada. Em seguida, são solicitadas mais 3 medições. Tensão do R11, tensão do R12 e tensão do R4. Então a gente vai fazer como para simular? Eu vou ter que desmontar esse circuito de novo. Eu vou voltar a ligar esse resistor aqui no positivo. E vou ligar aqui, o meu resistor já está no negativo, perfeito. Para medir a tensão em cima do R1, do R11 no caso, desculpa, eu vou colocar aqui em tensão. E vou ter que colocar o meu voltímetro em paralelo com o meu resistor, que será medido. No caso vai ser aqui na entrada do resistor. Vou pôr aqui embaixo. E aqui na perna de saída. Vou pôr de preto. Pronto. Se eu apertar o play, olha só, eu tenho uma tensão em cima de R11 de 2,45 volts. Perfeito. Eu venho aqui no arquivo e faço a anotação. Então, tensão de R11, 2,45 volts. Vou marcar aqui, 2,45. E vou apertar mais. Se eu voltar no meu circuito, eu vou medir agora a tensão do próximo resistor. Então, eu vou colocar aqui na perninha de saída e a ponta vermelha na perninha de entrada. Aí não foi. E a ponta preta na perna de saída. Aí, perfeito. E vou apertar o play. Olha só, 5,39 volts. Então, eu vou fazer aqui, mais 5,39. E vou anotar aqui na minha planilha o valor de R12. E agora eu vou medir a tensão no terceiro resistor. Reforçando, para você medir a tensão de um resistor, você coloca o seu voltímetro em paralelo com ele. E aqui, eu vou apertar o play. E deu 1,15 volts. Mais 1,15. Olha, deu 8,99 volts a tensão medida. E a tensão da fonte aqui é de 9 volts. Por que isso acontece? É uma das perguntas que o desafio traz para a gente. E por último, ele pede para a gente fazer a medição do resistor 4, da corrente dele. Olhando aqui no circuito aqui em cima, a gente pode perceber que ele coloca o meu amperímetro ligado na saída do R12 e na entrada do R4. Então eu vou voltar aqui no circuito. Eu vou retirar essa ponta e vou deletar meu voltímetro.
ele funciona como amperímetro agora. E eu vou colocar uma das pontas do meu amperímetro aqui na saída do meu resistor 12 e a outra ponta aqui na entrada do resistor 4, igual está pedindo no circuito. Olha. Ele pede um lado do amperímetro no resistor 12, o outro lado no resistor 4. Se eu apertar o play, olha só, ele vai medir essa corrente aqui. Ela está negativa porque as pontas do meu amperímetro estão invertidas. Mas por que deu esse valor? Tá? Será que o fato de ser um circuito série tem alguma coisa a ver? Então, essa é a tarefa que vocês têm que fazer para resolver e solucionar o desafio, a tarefa 2 do desafio 2.2. Eu vou agora parar o vídeo aqui e vou começar um novo vídeo onde eu ensino como que a gente vai resolver o desafio, a tarefa 4 do desafio 2.2. Obrigado e até mais.